Meus amigos, a situação geopolítica está pegando fogo e hoje vamos falar de um tema que pode mudar completamente os rumos do conflito na Ucrânia. Os Estados Unidos estão pressionando Kiev de uma maneira surpreendente. Ou a Ucrânia assina o acordo de exploração de minerais, ou pode perder o acesso a Starlink. Sim, a rede de satélites da SpaceX, essencial para as comunicações militares da Ucrânia, pode ser cortada se Zelensky não ceder. E isso muda muita coisa no tabuleiro da guerra. Mas calma, isso é só o começo. Além disso, temos um novo encontro marcado entre os Estados Unidos e a Rússia nas próximas semanas. E tem mais. Trump está novamente no centro das atenções na Europa, gerando indignação entre líderes da União Europeia. Vamos começar pela pressão americana sobre Kiev. Segundo a agência Reuters, negociadores dos Estados Unidos estão exigindo que a Ucrânia conceda acesso às suas vastas reservas de minerais estratégicos. Em troca, os Estados Unidos manteriam o suporte essencial via Starlink. Se a Ucrânia não assinar, há o risco real de perder essa infraestrutura de comunicação, que é vital para suas operações militares. Um detalhe curioso é que essa possibilidade já vinha sendo especulada por analistas e agora parece ter sido confirmada em reuniões entre Washington e Kiev. O recado foi direto: ou você cede ou perde um dos pilares da sua defesa. Agora parem e pensem comigo. Isso mostra que o apoio dos Estados Unidos não é incondicional, não é uma caridade. Sempre há um jogo de interesses por trás, e se os americanos estão pressionando dessa forma, é porque precisam garantir que sua influência na região continue forte. E falando em influência, os russos também não estão parados. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, confirmou que um novo encontro entre representantes russos e americanos deve acontecer nas próximas semanas. A pauta: resolver um bloco de irritações entre os dois países. E quem seria esses irritantes na visão de Moscou? Bom, a liderança da União Europeia e, claro, Zelensky. Isso mostra que a Rússia vê esses atores como meros obstáculos e não como verdadeiros jogadores nessa partida. Mas o que está por trás desse encontro? Será que os Estados Unidos e a Rússia estão buscando algum tipo de acordo nos bastidores? E será que isso pode mudar o rumo do conflito? Deixe sua opinião nos comentários. Agora voltando para Trump, ele está mais uma vez causando polêmica na Europa. Recentemente ele fez declarações que soam muito parecidas com a retórica russa sobre a guerra na Ucrânia. Friedrich, um dos principais políticos da Alemanha, não perdeu tempo e comparou as falas de Trump com a narrativa de Vladimir Putin. Basicamente, ele está dizendo que Trump está alinhado com a Rússia. Mas será que essas acusações têm fundamento ou é só mais uma tentativa desesperada de desacreditar o presidente americano? Enquanto isso, a União Europeia está preocupada com a possibilidade de os Estados Unidos abandonarem o chamado Tribunal Especial contra a Rússia. Este tribunal seria uma forma de julgar Moscou por supostos crimes de guerra. Mas sem o apoio dos americanos, a iniciativa pode simplesmente desmoronar. E aqui fica a pergunta: se essa ideia é tão legítima e tão necessária, por que ela depende tanto dos Estados Unidos para existir? Será que os europeus realmente acreditam no tribunal ou estavam apenas contando com a força americana para levá-lo adiante? E por fim, voltamos a falar da Alemanha. O país está passando por um processo acelerado de desindustrialização. A Alemanha perdeu a parceria energética com a Rússia e agora a União Europeia está minando relações com a China. E o que Friedrich propõe? Segundo ele, a Europa precisa se posicionar contra Trump e tomar as rédeas da situação. Mas como fazer isso quando a economia alemã está enfraquecendo e as alianças estratégicas estão ruindo? Meus amigos, essa história ainda tem muitos capítulos pela frente. O que vocês acham? Os Estados Unidos realmente vão cortar a Starlink da Ucrânia? E a Rússia e os americanos podem estar negociando algo nos bastidores? E Trump, será que está realmente alinhado com Putin? Ou isso é só desespero da União Europeia? Comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!